Olá, investidores. Meu nome é Gabriel Barra. Estou aqui hoje com Carlos Andreasa, editor e jornalista, e vamos falar um pouco mais sobre o cenário político brasileiro e sobre a eleição desse ano. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, ótimo. Então, um prazer estar com vocês aqui. Andreasa, falando um pouco sobre a prisão do Lula, ainda se pergunta se tem alguma possibilidade de uma reviravolta nesse caso, se tem alguma possibilidade dele se candidatar ainda a presidente e se tornar elegível. Como que você vê esse cenário atual do Lula e para a eleição de 2018? A possibilidade dele ser candidato é muito pequena. Né? A lei da ficha limpa é muito clara e expressa a esse respeito, veda a elegibilidade do sujeito que tem condenação em segundo grau, que é o caso dele. É evidente que, como toda ação, ela permite recursos. Então, ele terá condições de recorrer. É importante deixar claro que ele não está inelegível ainda. Quer dizer, é preciso fazer o movimento de registrar a candidatura para que o TSE avalie a situação dele e aí o dispositivo se imponha. Né? Que a estratégia dele passa, sem dúvida nenhuma, por tentar fazer com que isso demore o máximo possível, porque, do ponto de vista legal, ele pode ser candidato mesmo preso. Sim. Então eles vão empurrar isso com a barriga, faz parte da estratégia. O quanto mais puderem empurrar, ou seja, quanto mais à frente puderem levar a formalização da sua inelegibilidade, mais tempo ele terá para ungir e preparar aquele que vai ser o seu representante, né? Porque a minha tese é a seguinte: seja Lula ou não o candidato, formalmente, é improvável que seja, mas seja ele ou não, ele será. Sim. Alguém vai estar ali representando ele. Essa é uma coisa. A possibilidade dele disputar a eleição é remota, mesmo havendo a possibilidade de recurso. A outra é o aspecto da prisão. Aí é um cenário mais maleável, né? São reais as possibilidades de que ele venha a sair, inclusive antes da eleição. Tem aí na ordem do dia as ADCs, né? As ações declaratórias de constitucionalidade a serem votadas, são duas. Uma se impõe porque há a puxá-la uma liminar impetrada pelo PEN, um partido inexpressivo, mas que faz, segundo disse o ministro Marco Aurélio Mello, impor que isso venha à pauta num breve espaço. Ele disse que faria na semana passada, não o fez, e nós estamos esperando as sessões de quarta ou quinta dessa semana para ver se virá. Isso é uma coisa. O que significaria uma dessas ADCs sendo tratadas em plenário? Como a ação de constitucionalidade, o resultado dela tem efeito vinculante, se houvesse uma mudança de entendimento na corte, e aí pivô sendo a ministra Rosa Weber, ou seja, se ela votar da mesma forma como votou em 2016 a favor do trânsito em julgado, você teria uma mudança de jurisprudência, dessa vez com efeito vinculante, ou seja, obrigando todo o judiciário, que, do ponto de vista prático, criaria as condições para que o Lula saísse da cadeia, aliás, como qualquer um condenado em segunda instância, porque, como ficaria expresso, seria necessário a espera pelo trânsito em julgado. Isso é uma coisa. Mas tem outra ação tramitando no Supremo, sobre a qual se dá menos importância e que talvez ofereça uma brecha mais consistente para a eventual saída do Lula. Quer dizer, a gente está falando do Lula para fulanizar, mas para que o condenado em segunda instância tenha uma vida mais fácil no futuro. Qual é? É o habeas corpus do Paulo Maluf. O Maluf foi condenado em último grau, foi condenado pela primeira turma do Supremo, portanto, muito mais do que em segunda instância. Estaria autorizado, portanto, pela jurisprudência a cumprir a pena, só que houve um voto divergente. Isso daria condições para os famosos embargos infringentes. O Edson Fachin, relator do processo, ignorou essa possibilidade e decretou monocraticamente a prisão do Maluf. Aí tem o entendimento da súmula 606 do Supremo, que eu vou explicar agora. A defesa do Lula apresentou um habeas corpus. O ministro Fachin o negou monocraticamente. Essa súmula diz que ele pode fazer isso. O ministro pode negar monocraticamente um habeas corpus na condição de relator. A súmula também diz que um outro ministro não pode cassar decisão monocrática de relator. Então, a decisão do Fachin seria, pelo entendimento dessa súmula, intocável. Só que o ministro Dias Toffoli cassou a decisão objetiva, monocrática do Fachin e concedeu o habeas corpus humanitário ao Maluf, que permitiu que ele fosse cumprir a pena domiciliar. O que isso significa para o Lula?
E o que isso significa, o que isso diz sobre as próximas sessões do Supremo, em que terão que votar o habeas corpus do Maluf. Está na ordem do dia. Antes do exame objetivo do habeas corpus do Maluf, eles terão que tratar preliminarmente desse procedimento do Dias Toffoli. Ou seja, sobre se é aceitável, e se eles considerarem aceitável, vai virar uma prática corrente, qualquer um pode fazer isso, se é aceitável que um ministro casse decisão monocrática de relator. Do ponto de vista objetivo, sobre o Lula, significa o seguinte: está preso, a defesa apresenta um habeas corpus, o relator, Fachin, monocraticamente nega. Qualquer ministro pode derrubar, pode cassar e, portanto, dar a liberdade ou prisão domiciliar para o Lula. Então, é uma brecha que está na ordem do dia, pouco discutida, mas que a gente precisa ficar atento, porque como é um habeas corpus e estava pautado para a semana passada, não foi votado, é muito difícil que não apareça nas sessões dessa semana, e será uma surpresa muito grande se eles não discutirem essa preliminar. Sim. Porque o procedimento do Toffoli digamos assim, excêntrico. E essas ADCs, a 43 e a 44 que você está falando, elas têm alguma possibilidade de mudar o cenário do Lula se candidatando e se tornando elegível, ou não? Não muda nada? São coisas completamente diferentes. Uma é a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, isso de que tratam essas ADCs. Ponto final. A elegibilidade e inelegibilidade dele é outra matéria que não é contemplada absolutamente por essa ficha limpa. Que é a ficha limpa, que seria o seguinte: o Lula não disputará a eleição pela ficha limpa, fato, preso ou solto. Sim. É isso que está em discussão. E é evidente, repito, que ele pode recorrer a espaços recursais, da ordem do Estado de Direito, para que ele recorra contra a aplicação da lei da ficha limpa. Mas é difícil. A gente vive tempos excêntricos, né? Tempos difíceis, exóticos, mas é difícil que ele consiga. A possibilidade do Lula candidato, ele na urna, objetivamente, é muito pequena, mas a minha tese que eu repito aqui é a seguinte: mesmo que não seja ele, mesmo que ele não esteja na urna, seja quem for o poste da vez, o candidato será o Lula. Eu sou uma ideia, eu estou presente em cada um de vocês, ele já criava as condições para que, aliás, as condições para uma eleição plebiscitária, que é um componente importante nessa eleição de 2018, em que eu acredito muito, é que o Lula está falando diariamente, falou naquela ocasião também, para cerca de 20% do eleitorado, que é o eleitorado que ele tem, que não é petista, é lulista, e que estão fechados com ele. Vejam que nessa pesquisa da Datafolha de ontem, 2 de cada 3 que declaram voto nele dizem que votarão no candidato indicado por ele com certeza. É muita coisa. Então ele está falando para um público específico, em busca de criar condições para que, falando desse plebiscito que eu fiz referência, para que as pessoas cheguem em outubro e votem, uma porção delas votem sobre se o Lula, plebiscitariamente, sobre se o Lula é ou não injustiçado, sobre se ele é ou não perseguido. A ideia, né? Ainda então, tendo um forte poder de transferência de voto. Né? Muito grande poder de transferência de voto, considerando o seguinte: bastam 20%, é muito provável, bastarão 20% para que um candidato chegue ao segundo turno. E a estratégia lulista consiste em cultivar os seus 20%, falar para os 20%, mobilizar os 20% com a ideia da injustiça, da perseguição, agora com a ideia de preso político, para que lá na frente, estratégia é essa, para que lá na frente esses votem no candidato petista, seja quem for, sendo que no arcabouço dessa ideia será o Lula. E quem são os prováveis substitutos do Lula? O Jacques Wagner, o Haddad, quem poderiam ser? A gente tem que estudar a natureza hegemônica e histórica do PT. Né? É um partido que se constituiu como líder da esquerda no Brasil. Desde sempre. Certamente desde 89, a primeira eleição pós-ditadura, a primeira eleição presidencial depois do regime militar. É um partido que, desde então, sempre disputou na cabeça de chapa, eventualmente com chapas puro sangue, a presidência. Né? E que dessa hegemonia fez com que os outros partidos, inclusive o PDT do Ciro Gomes, fosse sempre uma espécie de linha auxiliar, um satélite girando ali. Por essa análise histórica, já não faria o menor sentido que esse partido, pensando até na existência futura dele,
na manutenção dessa hegemonia, dessa centralidade no campo da esquerda, que esse partido não tivesse candidato próprio. Isso já bastaria. Mas tem também o aspecto, e aí eu volto ao ponto que eu falei agora, o aspecto da sobrevivência política, cálculo político desse partido. Ganhou, não nos esqueçamos, as 4 últimas eleições a presidente no Brasil. É um poder muito grande para você chegar na seguinte e não disputar. Ah, mas teve o impeachment da Dilma. Mais um motivo. O partido tem, politicamente, a obrigação de disputar o espólio que é dele mesmo. Então, eu ficaria muito surpreso se o PT, ciente de que as possibilidades de ganhar a eleição são muito remotas, não fizesse um cálculo meramente político de sobrevivência e das possibilidades que representariam uma espécie de vitória. Aliás, espécie não, uma vitória significativa, tendo sido dizimado praticamente nas eleições municipais de 2016 e tendo seu principal líder preso, que conseguisse fazer um candidato chegar ao segundo turno, como eu acho bastante provável, considerando os cenários que se apresentam. As opções são pequenas, mas para a estratégia dele não importa se Jacques Wagner, eu acho Jacques Wagner uma opção talvez mais forte, ou Fernando Haddad, não importa, porque será ele. Será um representante dele. E eu acho o Jacques Wagner mais importante, para te responder, mais consistente, porque, vejam, eles não estão jogando para ganhar a eleição presidencial. Eles estão jogando um jogo num tabuleiro de xadrez político, em que o espaço, a manutenção dos espaços de poder é importante. Então, o Jacques Wagner é da Bahia. Foi governador, eleito e reeleito, fez o sucessor. Além do fato dele ser do Nordeste, isso impulsiona uma candidatura presidencial onde o PT já é forte, o PT joga na Bahia a disputa do governo mais importante, que é o Rui Costa em busca da reeleição. É fundamental para o PT manter esse governo. Uma candidatura como a do Jacques Wagner potencializa o já favorito Rui Costa. Então, mas é importante ter clareza sobre esse ponto específico. Eles sabem, os petistas sabem, que mesmo com o Lula, numa hipótese improvável, como a gente já disse, mesmo com um Lula como candidato presidencial, as chances de ganharem a eleição no segundo turno seriam pequenas. A rejeição ao partido é muito grande. Eles não estão jogando essa vitória, eles estão jogando a manutenção de um espaço político em que vem claramente a chance, a estratégia é correta, a chance de colocar um candidato no segundo turno. E aí a narrativa é muito clara, repito, o PT é atacado, na cabeça deles, tá? Atacado, perseguido, o Lula foi condenado injustamente, sem provas, preso. Mesmo assim, chegamos ao segundo turno, mesmo assim somos uma força competitiva. Então, a estratégia é essa. Não dá para esquecer de que se está jogando política, não necessariamente uma eleição. Agora falando um pouco sobre o Bolsonaro. Essa eleição vai ser bastante diferente da última eleição. Vai ter financiamento público, você tem menor tempo de televisão. Como você vê esse menor tempo de televisão, o pouco tempo que o Bolsonaro vai ter desse tempo de televisão, o pouco financiamento público que ele vai ter também, porque ele vai pegar uma fatia menor desse bolo, e a mídia social nesse entorno. Como que você vê isso para o Bolsonaro nessa eleição? Você acha que ele vai continuar crescendo a sua percentual de votos, ou você acha que ele começa a perder força já no começo dessa campanha? Eu acho que a mídia social... Ótima pergunta. Eu acho que a mídia social trouxe o Bolsonaro até aqui. Tá? Sem dúvida nenhuma, a estratégia, a política, o programa de exploração das redes sociais, das potencialidades das redes sociais deles é impecável e talvez esteja operando no limite. O perigo é cair na armadilha de achar que, tendo chegado aqui assim, possa ir além assim. Não pode, na minha tese. Na minha tese, as possibilidades da campanha em rede social para o Bolsonaro já estão esgotadas. Ele já conquistou um público extraordinário. Então a gente chega para o mundo real, que é o mundo da campanha. Ele é beneficiado, como qualquer outsider, pelo fato importante de que, pela primeira vez,
depois de muito tempo, a gente vai experimentar um novo modelo de campanha, ao que você fez referência. Então, de alguma maneira, o fato da campanha ser mais curta, de ter menos tempo de campanha, do dinheiro ser menor e de origem diversa, todos os candidatos experimentarão um novo cenário que faz com que a memória do modelo de campanha anterior seja diminuído. Então, aumenta o grau de cegueira entre todos, o que beneficia aquele que não tem experiência. Mas isso eu considero menos importante para o desenrolar da campanha do que o fato de ter ou não ter máquina partidária. Isso, para mim, é o decisivo da eleição, sempre foi. E será, segundo a minha análise, quando a campanha começar. Respondendo a sua pergunta, quantos vereadores tem? Quantos governadores tem? Quantos prefeitos tem? É essa máquina, essa capilaridade que decide a eleição. E aí você pergunta para o Bolsonaro, quem é seu candidato a governador na Bahia? Quem é seu candidato a governador no Rio, em Minas, em São Paulo? No Rio, de onde ele é, não há uma definição de candidato. Não se pode subestimar a importância da política tradicional, que tem vencido eleições no Brasil desde sempre. Por outro lado, aquele apontado como fraco, por exemplo, Geraldo Alckmin, comandará uma campanha de um partido que tem, em 2016, fez 5 mil vereadores, 800 prefeituras. Essa máquina é decisiva. Essa é uma próxima pergunta. Como você vê a candidatura do Geraldo Alckmin? Ele não deslanchou ainda nas pesquisas, só que ele tem essa capilaridade que o Bolsonaro não tem. A minha tese de que ele vai crescer, de que o Geraldo Alckmin vai crescer, depende, só se poderá ser comprovada adiante, porque ela depende do começo da campanha. Porque eu acho que ele está na posição possível para ele hoje e tende a deslanchar porque essa máquina que ele terá a seu favor é muito grande. E não será só do PSDB, se ele tiver como aliança, terá mais do que isso. Mas se tiver como aliança apenas o PSD do Kassab, você soma essas 800 mais 400 prefeituras. E é ali, nesse varejo, que se ganha eleição. É para isso que serve o partido, né? Contra um Jair Bolsonaro muito forte, muito resiliente, mas que disputará a eleição sem estrutura partidária. Esse choque que é o desafio, que será o desafio, na verdade, o verdadeiro teste para a resiliência do Bolsonaro, para tal antifragilidade do Bolsonaro. A gente vai ver. Eu acredito, no final das contas, que a máquina se imporá. Sim. Agora falando sobre um outsider, por exemplo, como o Joaquim Barbosa, que apareceu até nessa última pesquisa do Datafolha e apareceu com uma votação até expressiva, né, com uma intenção de voto expressiva. Como que você vê, a gente falou de alguns outsiders durante todo esse período de pensar em novos candidatos, surgiram nomes como Luciano Huck, Joaquim Barbosa. Como você vê o Joaquim Barbosa na eleição? É tudo muito novo. Quer dizer, então a gente precisa analisar com calma, considerando o fato também de que ele está num partido que será punido pela máquina. O PSB é um partido de, médio porte, mas que, a rigor, é rachado em 3 ou 4. Tem o PSB de São Paulo, tem o PSB de Pernambuco, dos Campos, tem o PSB lulista, tem o PSB que é um pouco Ciro. Então é um partido que talvez não se entregue inteiramente ao candidato, não seja capaz de entregar ao Joaquim Barbosa tudo o que promete. E eu insisto, estrutura partidária é importante. A entrada de Joaquim Barbosa, ela, nas pesquisas, por exemplo, nessa pesquisa da Datafolha, ela é importante, mas eu lamento que ele tenha estado em todos os cenários. Eu gostaria que ele não estivesse pelo menos em um, para a gente poder testar as hipóteses de onde viriam os votos dele. Porque, voltando ao Bolsonaro, 2 questões importantes em relativa à pesquisa da Datafolha. 2 hipóteses para o fato de ele aparecer estagnado. Claramente estagnado, a meu ver. Mesmo depois, eu achava que ele fosse capitalizar muito o circo do Lula no ABC. No entanto, isso não aconteceu. Qual é a análise que eu tiro daí? Ou a pesquisa aponta que ele bateu num teto, e tetos existem tanto quanto são rompíveis, ele pode ir além, tem que fazer política, tem que montar uma estratégia, ou a entrada de Joaquim Barbosa comeu parcela do eleitorado que ele teria. Essas são as 2 hipóteses para o Bolsonaro. De qualquer maneira, ruins para ele. A chegada do Joaquim Barbosa, a meu ver, representaria, a se confirmar essa candidatura, uma candidatura a ser estudada, conhecida e tal, tem que ver até onde ela pode ir, tudo é novo. Mas num primeiro momento, eu tendo a considerar que ele e Jair Bolsonaro se canibalizariam. Sim. Quer dizer, que eles disputariam o mesmo nicho, tem um perfil parecido em alguns aspectos, pelo menos em percepção de eleitor,
Eu sou muito cético, porque eu acredito na força da máquina, da estrutura, do establishment mesmo. Eu sou muito cético sobre as possibilidades de um outsider. Mas a gente tem que... O Joaquim Barbosa é um fato novo. Quer dizer, por enquanto ele apenas se filiou ao PSB. Vamos ver como isso evolui, que tipo de aliança ele será capaz de fazer. Não acho que seja fácil se aliar politicamente ao perfil que ele tem e que tipo de discurso ele vai apresentar quando começar a falar. No primeiro momento, acho que o principal prejudicado pela ascensão dele seria o Bolsonaro. Você acredita que pode haver alguma coligação com ele ou como integrante de alguma chapa como a Marina? Eu já ouvi de fontes respeitáveis que a possibilidade real existente é de a Marina Silva não disputar a eleição. E aí, nesse cenário, ela poderia compor como, vice do Joaquim Barbosa. Mas é difícil pensar que a Marina abriria mão de uma posição em que ela aparece com 15%. Até pouco tempo, você diria, e eu dizia seguramente, que ela era a única candidata certa. Criou um partido para isso, criou a rede. Só que a criação do partido se transformou no problema. O partido não vingou, o partido é fraco, fracassou em 2016, não tem representação, não tem representatividade. Ela perdeu muito dos seus apoiadores econômicos, a Marina Silva. Então, mesmo com esses 15% extraordinários que ela tem nas pesquisas sem o Lula, eu não descartaria a ausência de fôlego dela para disputar uma outra eleição. E aí seria um cenário para a gente discutir uma próxima vez, uma composição ainda improvável dela com Joaquim Barbosa. E é improvável por todos os motivos, inclusive porque eu não cravaria o Joaquim Barbosa ainda como candidato. Carlos, muito obrigado pelo papo. O papo é muito longo, tem muita coisa para se falar sobre a eleição. Espero que a gente consiga repetir esse... A gente volta muito, tem muito o que conversar, os cenários são dinâmicos, semana que vem muda, é só chamar. Tudo bem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.